Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de setembro de 2023. E nesse horário, nas sextas-feiras, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Hoje, a gente vai iniciar o capítulo 10, na segunda parte. Segunda parte, capítulo 10, que tem por título A Importância da Fluidoterapia. Capítulo importantíssimo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, eu quero fazer uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de, reunidos aqui, estudarmos, aprendermos, trocarmos vibrações amorosas, para que assim possamos, Senhor, crescer em conhecimento, crescer em moral, crescer em espiritualidade. Te rogamos, Senhor, que abençoe nossos lares, nossos bons propósitos, nossos familiares. Pedimos também por todos os nossos irmãozinhos que se encontram doentes, pedimos pelo filho da Eloá, que se encontra internado no hospital, que ele seja abençoado, fortalecido, amparado, que os médicos da espiritualidade possam estar ao seu lado, fortalecendo o nosso irmão, para que ele se recupere em breve, como também pedimos por todos os outros irmãos que se encontram doentados. Mas também te pedimos, Senhor, e temos te pedido muito essa semana, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que nesse momento se encontram passando por situações muito difíceis, por causa das chuvas, por causa dos ventos, do ciclone, algumas famílias desencarnaram, os companheiros muitos perderam tudo dos bens materiais, estão em agonia, desesperados. Nós podemos imaginar quanto medo, quanta insegurança envolve aquele que passa por essas situações tão conflitantes. Por isso te pedimos, Senhor, que envie a falange dos espíritos bondosos para amparar, socorrer esses irmãos, e que eles possam contar sempre com as nossas preces, com as nossas vibrações. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar do tema importantíssimo. O tema é a fluidoterapia, tá? A fluidoterapia é um tema muito importante, porque fala justamente sobre a questão que envolve a saúde, o equilíbrio das nossas energias, e todos nós, não é? Todos nós somos carentes desse equilíbrio, dessa saúde, dessas energias. Se não somos carentes da saúde física, com certeza somos carentes ainda da saúde moral, da saúde espiritual, da saúde energética. Então, falar sobre fluidoterapia é falar sobre algo que todos nós necessitamos, não só nós encarnados. Há muitos desencarnados também que carecem de saúde, né? Saúde mental, saúde espiritual, já que eles hoje não detêm mais a posse de um corpo físico, mas o espírito muitas vezes se encontra doente, em desequilíbrio, necessitando de saúde. E quando nós falamos em saúde, em doenças, nós pensamos em quem? No médico, não é verdade? Porque como alcançar a saúde sem um bom médico? Dr. Bezerra se colocou como médico dos pobres. Nós colocamos o Dr. Bezerra como médico dos pobres, porque muitos ele ajudou. Mas existe um médico maior que se colocou como. Ele disse,
eu sou o médico das almas. Não foi assim que ele falou? Eu sou o médico das almas. Se nós olharmos, deixa eu só ajeitar aqui. Se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quem tiver aí, eu não mandei, eu esqueci, mas agora que eu me lembrei. Capítulo 6, deixa eu ver onde eu acho aqui. Item 7, o Cristo Consolador. Capítulo 6, né? Capítulo 6, item 7. Está escrito assim no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Então, podemos dizer assim, 99,99% da raça humana. Não é? Ele diz, os fracos, os sofredores e os enfermos, para não deixar ninguém fora, são os meus filhos prediletos. Ele está dizendo que os são filhos deles também. Mas os prediletos são os bombardeados. Os fracos, os enfermos e os prediletos. Ele disse, olha que interessante, os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Então, são filhos dele também. Mas os prediletos são os que estão mais necessitando dele. Percebeu? Como ele diz aqui? Venham salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis ajudas, quer dizer, não busqueis longe a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. O mundo não vai conseguir salvar vocês. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados, quer dizer, arrancados, sejam de vossas almas doloridas a piedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Tudo que nos deixa doentes. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, nossas energias, e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador. Repare que no futuro, ele sabe que não é agora. Não é agora. E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará, quer dizer, invocai ao Senhor, porque ele, então, o Senhor, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, esse capítulo 6, item 7, está falando para a gente quem é o nosso médico. Nós, os doentes, somos os filhos prediletos desse médico. E para falar desse médico, nada melhor que dar testemunho das coisas que esse médico faz. E a gente possa realmente se convencer quem é esse médico. Porque, às vezes, quando você vai, alguém diz assim, ô Rose, procura o doutor tal, ele é bom. Aí você diz assim, tem certeza que ele é bom? Minha amiga foi lá, ele tratou minha amiga foi boa, meu irmão também. E as pessoas começam a dar testemunhos do atendimento desse médico. Aí você fica, poxa, o médico é bom. Quantas pessoas ele tratou e curou? Então, como nós ainda somos muito céticos, vamos dar testemunhos do nosso médico.
mostrar as coisas que o nosso médico fez. O médico das almas. Então, vamos começar com a Carmen. Carmen, vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Mateus, o primeiro evangelista. A Carmen vai ler Mateus 8, 1, 3. Aí você lê devagar, Carmen, para todo mundo pegar Tá direitinho. bom. De 1 a 3, né? Isso. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, repare o seguinte: ele ficou limpo da sua lepra. Podemos entender aqui que a palavra lepra ela é muito ampla, tá? Ela é muito ampla. A lepra pode ser entendida também por doenças morais. Inclusive, atualmente, hoje não se ouve tanto isso, mas quando eu era jovem, criança, às vezes as pessoas diziam assim: esse é um político leproso, querendo se referir não à doença, mas à questão da corrupção. Isso é a lepra do mundo, entendeu? As pessoas usavam a palavra lepra para designar uma série de coisas ruins. Então, quando ele diz aqui, ó, e logo ficou limpo da sua lepra, pode ser questões morais também. Alberto, conta para a gente, ainda em Mateus, que eu botei na ordem, capítulo 5, versículo 13. Não, desculpe. Capítulo 8, versículo 5 a 13. Capítulo 8, versículo de 5 a 13. Vamos lá. Cura do servo do centurião. 8.5. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Diz-lhe Jesus: Eu indo o curarei. Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno de que entres sob o meu teto, mas somente te expresses por palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Amém, vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Jesus disse ao centurião: Vai, como creste, seja feito a ti e a seu servo. E o seu servo foi curado naquela hora. Gente, deixa sempre Mateus aberto, aí mesmo. Não fecha, Mateus. Agora eu vou pedir
Verinha, vai lá em Mateus, no versículo 16 e 17. A gente vai trabalhar só com Mateus agora, tá? Então, vamos lá, Mateus 16 e 17. Nesse 8 ainda. Mateus 16, capítulo 8, 16 e 17. Caída à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A gente está vendo aí o testemunho sobre os atos do mestre. Ele curava doenças físicas e morais. Agora, eu vou pedir para Denise, vai no Mateus, capítulo 9, a gente está trabalhando só Mateus 9, de 20 a 22. Mateus 9, de 20 a 22. É sempre indo para frente, né? Ok. Mateus 9, 20 a 22. Aqui. Enquanto ia certa mulher que sofria de fluxo de sangue, fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Pois dizia consigo mesmo, peraí que eu perdi, será bastante que eu lhe toque o seu manto e ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento, a mulher foi salva. Tá bom. Então, vamos lá. É que eu parei que voltando, se Jesus vendo, tem confiança, filha, a tua fé te sarou. E ficou sã a mulher desde aquele momento. Então, ele mostra para ela aqui, ó. Tem confiança, filha, a tua fé te sarou. Então, não basta Jesus querer curar. É preciso que nós tenhamos o desejo de ser curados. Agora eu vou pedir para Ana Constantino, capítulo 9 ainda, versículo 27 a 31. Vai um pouquinho para frente. 27 a 31, capítulo 9 de Mateus. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos chamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos que lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Continua? Até o 31. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua forma por toda aquela terra. Repare que coisa interessante tem aqui. Jesus pergunta para eles, credes que posso fazer isto? Percebeu? Ele perguntou, vocês acreditam que eu posso? Porque se a pessoa dissesse assim, vai lá, tenta. Entendeu? Ele perguntou, credes que posso fazer isto? Repara. E eles disseram, sim. Sim, eu acredito. Ele, então, tudo bem. E ele tocou-os dizendo, olha o que ele disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Não é a fé religiosa, não. Seja-vos feito da forma como vocês acreditam que eu possa fazer. Se você acreditar que eu posso pouco, você vai receber pouco.
Se você acredita que eu posso muito, você vai receber muito. Percebeu? Porque ele pergunta, credes que posso fazer isso? Sim. Como é que é o teu sim? É um sim forte ou é um sim, sim? Percebeu? Ele diz, para que não haja ninguém recebendo menos do que merece. Olha aqui. Ele seja-vos feito segundo a vossa fé, a vossa crença. Você acredita muito, então você vai receber muito. Agora, nós vamos para o versículo 10, capítulo 10 de Mateus. É só olhar para o lado da Bíblia. Capítulo 10. Márcia, você está lendo aí? Capítulo 10 de Mateus, versículo de 1 até o 8. Eu não tenho, não, Rose. Então, Não tenho. Capítulo 10 de Mateus, está do lado. Versículo 1 a 8. Lembra para a gente, Luá? É o 10, está do lado. Liga o microfone, Luá. Liga o microfone. Estou toda atrapalhada hoje, viu? Tá. Item 10, Mateus 10 é missão dos 12. Mateus 10, do versículo 1 até o versículo 8. É isso aí, vai lá. Vamos mais rapidinho, gente, senão não dá tempo. Jesus convocou os seus 12 discípulos para lhes dar o poder de expulsar os espíritos impuros e da cura de toda espécie de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Em primeiro lugar, Simão Pedro, que foi chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago, filho de Zequeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, porque o traiu. Continua? Até o ponto. Jesus enviou esses 12 em missão, tendo-lhes dado a seguinte instrução: não tomeis o caminho que conduz aos pagões, e não entreis em nenhuma cidade do samaritano. Ide, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregai pelo caminho, o reino de Deus está perto. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, acabais de receber a graça da graça. Então, dai de graça o que de graça recebeste. Dai de graça o que de graça recebeste. Tudo bem. Exatamente. Agora, nós vamos para o capítulo 11 de Mateus. Estamos em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29. Verinha, 11, 28, 29. Capítulo 11 de Mateus, 28, 29. Espera aí. Achei. O jugo de Jesus, é esse? Mas é o capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, olha o que o médico recomenda. Agora, Carmen, você vai pegar Mateus capítulo 15. Mateus 15. Versículo 29 a 37. Mateus 15, 29 a 37.
Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Então, repare, e o Senhor, além de ser um médico, também se preocupava em sustentar as pessoas, né? Era um médico que tratava de tudo. Agora, Ana Constantino, vamos para Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Versículo 1 e 2. Mateus 19, 1 e 2. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-nos grandes multidões e curou-os ali. Então, repare, grande multidão, só tem grande multidão seguia e ele curou os seus doentes. Então, ele caminhava e os doentes iam atrás dele. E ele ia curando os doentes, curando os doentes. Agora, nós vamos para o Evangelho de Marcos, que é o próximo Evangelho. É o próximo Evangelho depois de Mateus. Marcos. E Marcos, eu vou pedir para Eloá, Marcos capítulo 1, Marcos. Eloá, Marcos capítulo 1. Achou? Ok. Capítulo 1. Começo do Evangelho de Jesus Cristo. Não leio. Achou o capítulo 1? Só o capítulo 1, ok. Procura o versículo 40. 40. É só procurar um númerozinho pequenininho, 40. Lembra? Ok. 40 ou 42. 40. 40 ou 42. 35, 40, 42, está aqui, 38. 40 a 42. Ok. Marcos 1, 40 a 42. Vamos lá, gente. Estou aqui, curou leprosos. Vamos lá, lê aí até o 42. Começou de perto dele um leproso, implorando auxílio, ajoelhou-se, suplicou: se queres tu, podes me curar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, disse: quero, fica curado. E no mesmo instante,
a lepra desapareceu e ele recuperou a saúde. Jesus o mandou, então, embora com palavras severas. Disse: cuidado, não fale nada a ninguém, mas vai encontrar ao sacerdote e ofereça Eloá, só tua até cura. 42, Eloá, só até o 42. 42, tá Foi bom. ter com ele um leproso, fazendo-lhe suas súplicas. E pondo-se de joelho, disse: se queres, pode limpar-me. Jesus, compadecido dele, até depois deixou uma marquinha nesse trecho aqui, tá? Deixa o papelzinho aí que a gente mais tarde vai voltar aqui. Ok. Aí ele diz: se queres, pode limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e, tocando, disse-lhe: quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Deixa essa citação marcada. Não tira aqui, não. Agora, Denise, lê aqui Marcos 2, versículo de 1 a 5. Marcos 2, versículo de 1 a 5. Mas deixa esse anterior marcadinho, hein? Marcos 2, de 1 a 5. Ok. Jesus cura um paralítico? O paralítico. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podia encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Agora, deixa isso aqui, não fecha, não. Eu pedi a vocês o livro A Gênese. Peguem a Gênese aí, abram onde eu falei com vocês. Capítulo 14, item 46. Livro A Gênese. Márcia, você está com o Evangelho aí? Evangelho não, Gênesis. Não, estou falando da Márcia. É porque ela leu aí, eu acho que ela está com a Bíblia também. Ela não estava, mas acho que agora está. É a Gênese de Allan Kardec, gente, que eu pedi. Em março, você conseguiu a Bíblia? Então tá. Então depois eu vou mandar você ler um aí. Agora é a Gênese, que eu botei aí no apoio. Vamos, capítulo 14, item 46, que é capítulo 14 dos fluidos. Eu vou repetir a citação do Evangelho. Olha só. Versículo 5. Vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, são-te perdoados teus pecados. Mas peraí, olha só. O homem, olha só. Passado um dia, Jesus entrou em Cafarnaum, soube-se que ele estava em casa, muita gente correu para lá, então Jesus chegava, o pessoal corria para buscar ouvi-lo ou para conseguir a cura de alguma doença, não é verdade? Aí ele pregava a palavra. E foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando um paralítico para Jesus. Esse paralítico era transportado por 4 pessoas. Como não pudessem entrar com o paralítico pela porta da casa, porque tinha gente demais, né, em volta, eles subiram do telhado da casa, tiraram o telhado e desceram com o doente pela abertura do telhado, não foi? Desceram o leito em que jazia o paralítico, mas o homem era paralítico. Vendo Jesus a fé daqueles homens, não só do doente, mas dos que levaram ele, eram 4, repararam? Eram 4 que levavam. Vendo Jesus a fé daqueles homens, ele não viu só a fé do paralítico, ele viu do doente e dos que queriam ajudar o doente.
Repararam? Tanto que está no plural. Aí Jesus se dirige ao paralítico. Filho, são-te perdoados os teus pecados. Espera aí. O pecado tem a ver com a minha paralisia. Jesus não disse, filho, você está curado da sua paralisia. São perdoados os teus pecados. Mas eu sou paralítico. Paralítico de quê? Da alma. Vamos aqui na Gênesis, Associação. o fluido, capítulo 14, item 46. Olha o que está no item 46. Igualmente, como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão, que é uma doença, não é? Sempre uma imperfeição moral que dá entrada ao espírito mal, não é? Imperfeição moral atrai quem? Os espíritos maus. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma força moral. Preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir, quer dizer, se prevenir da obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Esse recurso se torna necessário, olha aqui, repare uma coisa, vou voltar aqui, prestando todo mundo atenção. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Se estou com um problema de obsessão, mas que não é muito grave, eu mesmo posso tratar. Agora, esse recurso, né, sem a ajuda de pessoas estranhas, eu posso resolver. Agora, esse recurso de pedir ajuda a pessoas estranhas se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio. O homem foi sozinho buscar a ajuda de Jesus? Foi? Não. Foram 4 com ele, porque o caso dele era de possessão e subjugação. Então, ele diz aqui, para o obsidiado, olha a Gênesis, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela melhoria. Quer dizer, todos nós somos obsidiados, todos nós precisamos trabalhar pela nossa melhoria. Isso satisfaz o mais frequente. Isso satisfaz. Agora, ou melhor, para a gente trabalhar pela nossa melhoria. Se eu trabalhar sempre, constantemente pela minha melhoria, eu mesmo posso conseguir a cura, sem precisar que outras pessoas estranhas me ajudem. Aí ele diz aqui, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Então, se eu trabalhar diariamente, diuturnamente, pela minha melhoria, eu vou me libertar da obsessão sem precisar de pessoas estranhas. Aí ele continua, esse recurso de buscar pessoas para me ajudar se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e possessão. Porque então o paciente perde, por vezes, a vontade de livre-arbítrio. Então, se degenerou para possessão, subjugação e possessão, você vai precisar de 4 para carregar a tua maca. Percebeu?
Por isso que o homem precisou de ajuda, porque o caso dele era muito grave, paralítico da alma. Se ele fosse uma obsessão simples, se ele fosse um homem que estivesse sempre ali, trabalhando pela sua melhoria, ele ia andando. Mas como ele precisa de 4, percebeu o que a gente está dizendo? Continua aqui. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito, o que o mais frequente tem origem nas relações que o obsedado tenha tido com aquele em uma existência anterior. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado é envolvido, impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repulsa. É desse fluido que se torna necessário se desembaraçar. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido. Por uma ação idêntica do médio curador, no caso de doenças, é necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Gente, deixa eu tentar segurar essa porta aqui, que ela está trazendo um problema sério aqui. Bater toda hora. Essa é ação mecânica, mas que nem sempre é suficiente. É preciso também, e sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de atuar, ao qual é preciso ter o direito de falar com a autoridade, e essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior ela for, maior será a autoridade. Deixa marcadinho aqui também a Gênese nesse trecho. Vamos voltar ao Evangelho. Estão vendo como tudo vai dando direitinho? Agora, nós vamos, todo mundo marca, Lucas. Márcia Carolina, abre o Evangelho de Lucas, que é o 3º, capítulo 5, Lucas 5. Já abri, Rose. Versículo 29 a 32. 5:29. Então Levi fez para Jesus uma grande festa em sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam de seus pecados. Até o 32. Então, eu li o 32 agora. Não, você leu só. Pera, olha só. Lê de novo, de 29 a 32, que eu. Você quer de 29 até o 32. Isso. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. 30. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então ele diz que os doentes são os pecadores são os doentes. Não é? Agora, Alberto, vamos para Lucas, capítulo 7. Lucas 7. 19 a 23. Lucas 7, 19 a 23. Então, vamos lá. Posso ler o 18 também? Pode. Os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhes ao Senhor, dizendo: és tu aquele que vem, ou esperamos outro?
Vindo até ele, os varões disseram: João Batista nos enviou para te dizer: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Naquela hora, curou muito das suas doenças, flagelos e espíritos maus. E a muitos cegos concedeu a graça de ver. Em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. E bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Então, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar a meu respeito ou em mim, entendeu? E repara que diz, os mortos ressuscitam. Ele não está falando daqueles que desencarnaram, não. Porque quem desencarnou, desencarnou. Porque depois que o laço de prata é cortado, nem Jesus, assim está no Evangelho, pode trazer à vida quem morreu. Quando ele fala os mortos ressuscitam, são esses que estão mortos para a vida. Mortos para a vida. Porque tem muito defunto andando na rua. Defunto encarnado. Tá? Os mortos ressuscitam. Ele traz a vida para a pessoa, traz o ânimo, a vontade de viver, a energia. Carmen, Lucas 17. Lucas 17, agora vamos ter que andar um pouquinho. Lucas 17, versículo 11 até 19. Lucas 17, versículo 11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Muito bom. Agora, Ana Constantino, João, capítulo 5. João 5, vamos para o outro evangelista. O último evangelista, João, capítulo 5, João 5, versículo de 1 até 9. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo.
Vai até o 9. Até o versículo 9. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Que queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Muito bem. Agora, Márcia, vai para o capítulo 14 de João. Lá na frente, 14. Versículo 13 e 14. João 14, versículo 13 e 14. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então, olha só, olha que coisa importante Jesus está dizendo. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Lembra que no outro versículo ele diz assim, você acredita em mim? Acredita em mim? Então, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu farei. Agora, eu pedi para Verinha Eckert, Verinha, terminou os evangelistas. Vai para Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 13 a 15. Suas cartas apostolares. Tiago é antes ou depois? Tiago é depois. Tiago já é para o final. Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 15. Depois de Lucas e João. Depois. É lá para o final. Eu já estou em Atos e Tiago. Coríntios, Filipenses, vai para Tiago. Atos. Perto da Epístola de Pedro. Depois de Hebreus. Os Gálatas. Pode ir, vai para frente. Timóteo, João, Pedro. Opa, Pedro aí perto de Pedro, hein? Tá. De Pedro. Deus, Tiago, achei. Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 15. Tá. Está aflito alguém entre vós? Olhe. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. É só até o 15. Olha só o que ele está dizendo aqui. Olha o remédio que ele está dando. Isso é um remédio. Está triste algum de vós? Faça oração. Está alegre? Cante salmos. Está entre vós algum enfermo? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Quer dizer, se tem algum companheiro doente, reúnam-se outros amigos e façam orações para ele. É isso que ele diz aqui, ó. Olha só, está entre vós algum enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Sabe quem é a igreja? Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Então, quando um de nós está doente, devemos nos reunir e fazer orações para aquele companheiro doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o aliviará, se o Senhor o aliviará. Se caso ele estiver com pecados, aí já não é doença física, são questões morais. Seriam perdoados de acordo com a forma como a pessoa está orando, né? Se ela está se esforçando melhorar, aquelas questões morais serão aliviadas. Percebeu? Então, o que ele fala? Se alguém está enfermo, temos que nós nos reunirmos e sempre orar pelo enfermo. Percebeu como é bem didático? Muito didático. Agora, eu vou pedir para Carmen, lê para a gente Jeremias. Agora nós vamos para o Antigo Testamento. Antigo Testamento. Quem não tem, vai no índice e procura lá. Jeremias. Vou dar aí uns 2 minutos, 1 minutinho, hein? Jeremias. Capítulo 17, versículo 14. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Pode ler? Todo mundo já achou, né? Jeremias 17, versículo 14. Pode ler, Carmen, lê devagarzinho aí. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Exatamente. Então, temos que sempre elevar o pensamento ao alto e pedir. Cura-me, Senhor, serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és a minha glória. E agora, eu vou pedir para vocês todos abrirem no Isaías, que é Antigo Testamento. Isaías, capítulo 53, que eu pedi lá no início para vocês deixarem aí marcados. Acredito que todos tenham aberto, né? Isaías. Quem não tem, vai lá no índice. Isaías, capítulo 53. Enquanto vocês vão procurando, eu vou falando aqui. O que é que nós estamos estudando? Qual o tema que nós estamos estudando no livro Diversidade dos Carismas às quintas-feiras? Se eu não me engano, é o capítulo 8. Qual é o tema que a gente está estudando no livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda, no capítulo 8? Então, já tem umas 4 ou 5 aulas. Obsessão. Não. Não, ué. Diversidade dos carismas. A gente está estudando o quê? Já umas 4 ou 5 aulas. Não é fluido? Não. Nós falamos de Emmanuel, claro. Diversidade dos carismas. Enquanto isso, vocês vão procurando aí em Isaías, em capítulo 53. A gente está estudando o que na Diversidade dos Carismas? Ectoplasma. Não, Ectoplasma. ectoplasma foi uma aula que eu dei. Mas qual é o tema que a gente está estudando na Diversidade dos Carismas? Perispírito. Perispírito. Não! Capítulo 1, Diversidade dos Carismas, gente. Ai, esse Enem está muito difícil. Gente, volta um pouquinho. Capítulo 1, que a gente está falando. Assim a gente não passa de ano. Gente, a memória de vocês é muito curta. Tá ruim mesmo. Os mecanismos da mediunidade. Não, É muito. Atmosfera espiritual. não, Beto. Então, eu não vou. Pega o meu livro Diversidade dos Carismas. E está ali. Aí, ó. Porque meu livro não está aqui. O meu tá aqui. Fui reprovada. É, a memória curta de vocês. Isso nós estudamos ontem.
Diversidade dos carismas. É verde o livro, Bento. O fluido vital. Fluido vital? Não! Ih, meu Deus do céu. Gente, nós estamos estudando clarividência. Nossa. Clarividência. Nós Ai. estamos no item 6. Vamos no item 6 de espaço e tempo. Espaço e tempo. Clarividência. Clarividência tá bom. que nós estamos estudando. Olha aí. Então, o que eu vou ler para você, capítulo Clarividência, que nós estamos dentro de Clarividência. Estudamos perispírito, estudamos ectoplasma, mas o tema principal é clarividência. E na clarividência, nós vimos o quê? Que você pode viajar para o passado e para o futuro, não foi? Não é isso que a gente está estudando? Com a clarividência? Então, eu vou ler o capítulo 53 do profeta Isaías. Diz assim, capítulo 53. Todo mundo já achou Isaías 53. Quem deu crédito ao que nós ouvimos? É uma pergunta. Alguém ouviu alguma coisa? Quem deu crédito? Quer dizer, quem acreditou ao que nós ouvimos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele subirá como arbusto diante dele. Todo mundo está com o profeta Isaías aí, gente. Eu queria que lesse junto com todo mundo. Eu queria que ninguém tivesse perdido. Isaías 53, Antigo Testamento. Isso é importantíssimo. Eu achei. Verinha, achou? Vê no índice, gente. Eu achei. Talvez seja, eu considero um dos trechos mais importantes da Bíblia. Verinha, está em torno da página 1000, se for Velho Testamento. Vê no índice, Isaías, profeta Isaías. Vê no índice, Verinha. 53. Eu vou lá de novo, hein? 53, qual é o versículo? Vai, não tem versículo, é 53. 50, vou começar no versículo 1. Ele começa com uma pergunta. Isaías começa com uma pergunta. Quem deu crédito ao que nós ouvimos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele está falando de alguém. Ele subirá como arbusto diante dele, e como raiz que sai de uma terra sequiosa. Ele não tem beleza nem formosura. Vimos-lo. Não tinha aparência do que era. E por isso não fizemos caso dele. Ele era desprezado, o último dos homens, um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. O seu rosto estava encoberto, era desprezado, e por isso nenhum caso fizemos dele. Verdadeiramente ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas. Ele está falando de quem? De Jesus. Mas Isaías viveu quase 1000 anos antes de Jesus nascer. Percebeu? Clarividente, viajou no tempo, foi ao futuro. O Emílio ensinando para a gente no capítulo 8 do livro Diversidade dos Carismas.
Então, ele diz aqui, verdadeiramente ele foi que tomou sobre si as nossas fraquezas. Ele mesmo carregou com as nossas dores. Nós o reputamos como um leproso, como um homem ferido por Deus e humilhado, mas foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados com as suas pisaduras. Jesus sempre caminhando, passando por nós. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se extraviou por seu caminho, e o Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oferecido em sacrifício a ovelha, não foi? Ele não foi sacrificado? Foi oferecido em sacrifício porque ele mesmo quis. E não abriu a sua boca como uma ovelha que é levada ao matadouro. Como um cordeiro, o cordeiro de Deus, como um cordeiro diante do que o tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca. Ele foi tirado pela angústia e pelo juízo. Quem contará a sua geração? Lembra como é que começa o Evangelho de João? Não é a genealogia? Quem contará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Eu feri por causa da maldade do meu povo. E o Senhor lhe dará os ímpios convertidos em recompensa da sua sepultura. Ele vai herdar quem? Os ímpios. Lembra que ele falou? Os meus filhos prediletos são os doentes, são os enfermos, são os pecadores, né? E o rico em recompensa da sua morte, porque ele não cometeu iniquidade, nem nunca se achou dolo na sua boca. O Senhor quis consumi-lo com sofrimentos, mas quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma descendência perdurável, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verá o fruto, né? Verá o fruto do que a sua alma trabalhou e ficará satisfeito. Esse mesmo justo, meu servo, diz o Senhor, justificará muitos com a sua ciência e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso eu lhe darei, por sorte, uma grande multidão, e ele distribuirá os despojos dos fortes, porque entregou a sua vida à morte. Foi posto no número dos malfeitores. Como é que Jesus morreu? Entre dois malfeitores. Tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. O que Jesus disse antes de morrer? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi a última frase dele antes de morrer. Isaías, quase 1000 anos antes de Jesus nascer, fez essa revelação. Por quê? Ninguém pode dizer que é psicometria, porque ele não tinha em mãos nada de Jesus. Lembra que eu falei de psicometria? É baseado em alguma coisa que você pega, não tinha nada, então não é psicometria. É o quê? Clarividência. Ele viajou no tempo, nós estamos aprendendo isso. Você pode viajar ao passado, como você pode viajar ao futuro. Ele aqui produziu um fenômeno de clarividência. Ele viajou ao futuro e viu quem? Jesus. E o final é perfeito. Tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quase 1000 anos antes de Jesus nascer, Isaías contou a história de Jesus.
Percebeu? Que coisa linda! Né? Belíssimo, né? Essa é a prova da clarividência. Isaías jamais poderia ter essa visão de Jesus se ele não conheceu Jesus. Não é? Viveu quase 1000 anos antes, mas ele descreveu. E, principalmente, a cena final, ele morrendo, mas antes pedindo... Né? Então, gente, olha que coisa... Desde o nascimento, né, Rose? Desde o nascimento até... E ele diz assim, quem poderia acreditar nisso? Que ouvimos. Então, ele ouviu, já aconteceu. Né? Já aconteceu. Ele viu acontecer. Ele foi ao futuro e ele viu acontecer. Por isso, nós ouvimos. O fato aconteceu. É o que a gente vem estudando no capítulo 8 desses carismas. Clarividência. Onde falamos de perispírito, falamos de ectoplasma. Percebeu? É a clarividência. Viajamos do futuro. Ele teve um desdobramento, viajou no tempo pelo futuro e viu a cena e trouxe e revelou aqui. Foi o detalhe da intercessão, que é o último ato de Jesus, né? Antes de morrer. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu por nós. Então, a prova da clarividência. Bom, gente, o capítulo 10, nós vamos parar aqui. Essa foi a introdução do capítulo 10, falando da importância da fluidoterapia, né, do trabalho médico de Jesus, o médico das almas. Então, nós apresentamos aqui o histórico do nosso médico. Se alguém duvidava dele, se alguém está precisando de um médico, mas precisa, né, ver se o médico é bom mesmo, né, para poder aceitar esse médico, nós trouxemos isso. A prova de que o médico é bom e que nós podemos confiar nesse médico. Não há dúvida disso. Então, semana que vem, no dia 15, a gente começa a ler esse texto. E esse texto, esse capítulo 10, gente, é um capítulo fantástico. Então, eu vou bem devagarzinho, porque ele vai falar de fluido. Por isso que eu quis fazer essa introdução, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho, né, da história do nosso médico, do nosso especialista, porque não é qualquer médico, é o especialista. Não é? Então, nós vamos encerrar aqui. Daqui a 10 minutinhos, a gente volta para o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica. E eu vou pedir para a nossa irmã Carmen. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Então, Senhor, estamos aqui muito agradecidos pelo estudo, o primeiro estudo da tarde de hoje, com todo esse conhecimento, com toda essa oportunidade que temos de, diante dessas obras, nós estabelecermos as verdades em nossos corações. A verdade do nosso mestre amado, esse que nos traçou o caminho, esse que nos traz do que necessitamos para a nossa caminhada. Esse médico espetacular que está conosco e que nós confiamos nele. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe todos esses nossos companheiros, amigos, aqueles que não conhecemos, necessitados desse médico, que possam chamá-lo, que ele vai atender a todos. Que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Graças a Deus. Então, 10 minutinhos aí e a gente retorna para outro livro, tá? Qualidade da Prática Mediúnica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou até suada, estou suada até. Igual, gostamos muito. As marcações que eu falei para vocês, o Evangelho de Mateus, que eu mandei deixar marcadinho, acho que foi João, né? Deixa marcadinho. E esse
Isaías 53, deixa Nossa, isso aí sempre é- marcado. 53. Esse capítulo é Isso, maravilhoso. fantástico, isso aí é fantástico. Né? Fantástico. Então, deixa eu